Então agora a gente vai falar um pouco sobre movimento reflexivo, que é aquela primeira parte lá, né, a base, né, do esquema da ampulheta. Tá? A gente vai passar aqui pelo movimento reflexivo, pelas habilidades rudimentares, fundamentais, e vamos passar também pelas especializadas para poder fazer, né, um fechamento aqui do tema, tentar deixar tudo amarrado. Lembrando que é uma área de estudo bastante ampla, bastante complexa, tá? E você precisa agora ter muita consciência de que nós precisamos nos embasar em muitas leituras, muitos estudos, para poder, né, evoluir, poder entender cada vez melhor esse processo de desenvolvimento. Então vamos lá, movimento reflexivo. A gente sabe que um bebê, né, mesmo antes de nascer, ele já apresenta movimentos. E depois, quando ele nasce, nos primeiros momentos ali da sua vida, digamos, pós-nascimento, né, o que acontece? O movimento, ele aparece no bebê quando ele recebe um estímulo. Ele recebe um estímulo e apresenta uma reação. Só que essa reação é involuntária. O que significa dizer que é uma reação involuntária? O movimento, ele não é voluntário. Movimento voluntário é quando você tem plena consciência e vontade, você deseja fazer aquele movimento. O movimento involuntário, ele é manifestado, né, produzido através do próprio sistema neuromotor, mas de uma forma independente da vontade, né, do indivíduo. Então, os movimentos reflexivos, eles são as primeiras formas de movimento do ser humano. O ser humano, ele se movimenta prioritariamente durante, né, o início da sua vida, durante as primeiras semanas, talvez primeiros meses ali da sua vida, mais embasado em alguns movimentos involuntários, em movimentos reflexivos, tá? Não que não haja o movimento voluntário, né? Ele vai acontecendo, ele vai ganhando lugar, né, aos poucos. O movimento voluntário, ele vai gradativamente aparecendo, mas inicialmente a gente vai ter essa relação do estímulo com uma reação. Então vamos ver os tipos de reflexos que um bebê pode apresentar. Primeiro, sim, são os reflexos primitivos. Ele tem mais relação com sobrevivência, né? Alimentação e proteção. E você depois, né, a gente pode classificar aqui um outro tipo de classificação, são os reflexos posturais, que tem a ver com estabilização do corpo e também com a capacidade de se locomover. A gente está falando de reflexo, a gente está falando principalmente dos primeiros meses de vida, que vai até em torno do primeiro ano de vida, esses movimentos, essa manifestação reflexiva. Aqui a gente vê aqui, ó, dois exemplos já, né, de reflexo. Então veja, o reflexo do nadar, né, você coloca o bebê no meio líquido e ele já apresenta o reflexo daquele movimento de nadar. Porque, além de ser uma questão de sobrevivência, né, que ele não pode afundar ali na água, ele também busca se locomover, se sustentar para poder manter ali, né, a sua cabeça fora d'água. E assim ele tem esse movimento. Ele apresenta, né, esse tipo desse reflexo. E aqui a gente vê, ó, o endireitamento do pescoço. Você nota que, né, a Meg Simpson aqui, ela está com o pescoço sustentado. Se você, né, se a mamãe Simpson aqui entortar o corpinho, a tendência é que o pescoço busque, né, a estabilização para manter aquele nível, né, de visão, para manter o posicionamento do pescoço em relação ao ambiente, mesmo que o corpo
ele seja movimentado. Então, são dois exemplos aqui de reflexos, tá? Então veja, aqui a gente vê um quadro retirado do livro também, né? Que mostra os reflexos primitivos e os posturais em relação ao primeiro ano de vida. Então nota que cada xizinho aqui representa que ele está presente, né? Então tem vários tipos de reflexos aqui, cada um com um nome, né? Então qual que é a ideia do reflexo? Vamos dar um exemplo aqui. O reflexo de sucção, por exemplo. Você coloca, né, o dedo, por exemplo, na boca do bebê e ele vai ter aquele reflexo de sugar. Por quê? Porque ele precisa mamar, ele precisa se alimentar e a alimentação dele vai acontecer somente se ele fizer aquele movimento de sucção. Então, é um movimento, é um reflexo primitivo porque tem relação com a sobrevivência, com a alimentação. Então, sempre o estímulo ele vem para poder, né, manifestar o reflexo. Aí, cada xizinho aqui, ó, representa que ele está presente. Então veja que em algum momento o X desaparece. O que você fala? Nossa, desapareceu, o que é? Não tem mais aquele movimento? Não, ele tem. Então vamos pegar o de sucção aqui, ó, que vai até o terceiro, quarto mês aqui. A partir daqui, não é que ele não tem mais aquele movimento, é que agora ele se torna um movimento voluntário. Ele transforma aquele movimento reflexivo, começa a transição para um movimento voluntário. Ele quer fazer aquilo, né? Então esse é um período muito importante de estimulação do bebê. Os bebês precisam ser bastante estimulados, né, na sua atividade reflexiva para poder estimular bem o seu sistema neuromotor, seu sistema nervoso e transitar para os movimentos voluntários de uma forma muito saudável. Aí aqui os posturais que tem a ver com o movimento, né? Então veja que no início, né, nos primeiros meses, predomina um pouco mais os primitivos e depois predomina um pouco mais os reflexos relacionados com locomoção. Mas eles estão presentes de uma forma geral, é apenas uma pequena tendência, né, num momento e em outro momento aqui. Certo? Engatinhar, ó, é reflexo. Você coloca a criança na posição, o bebê na posição, e ele vai fazer o movimento de engatinhar ali até seu terceiro, quarto mês de vida. A partir dali ele começa a buscar o movimento, né? Ele começa a procurar, a tentar realizar por si só essa ação, tá certo? E aqui um quadro do livro do Malina, né, e Bouchard e Baror, que é um livro muito bom sobre os aspectos biológicos do desenvolvimento, a maturação, né? Então, eu recomendo que se estude também esses autores aqui. Então ele coloca num gráfico aqui, ó. Então veja, no começo, aqui representa, né, aqui a idade cronológica. Então aqui é o nascimento, aqui seria 0, né? Aqui 3 meses, 6 meses e 12 meses. Então, ó, veja que a atividade reflexiva relacionada aos aspectos primitivos, né, dos reflexos, elas são muito mais ativas aqui, ó. E depois, conforme o tempo vai passando, o bebê vai crescendo, né, os reflexos primitivos vão deixando de existir e os reflexos posturais vão ganhando seu espaço, tá? Essas ações motoras definitivas aqui é quando o bebê ele toma, né, a condição de realizar aquele movimento. Por exemplo, o engatinhar, um pouco mais à frente o caminhar, depois o correr. Então, é aquilo que fica. É importante a gente saber o quê? Que os reflexos, voltando aqui, ó, eles precisam ser inibidos. Eles precisam ser inibidos para dar origem ao movimento voluntário. Tá? Então, quando chega aqui em torno dos 12 meses aqui, ó, esses reflexos aqui eles vão começar a deixar de existir para dar início às habilidades
rudimentares, a habilidade voluntária. Então tá aqui, ó, mais uma ilustração aqui mostrando. Então veja, em qualquer posição aqui que a mamãe segura o seu bebê, note que ele, né, ele faz um endireitamento, ó, ele procura manter sempre o nível aqui da visão no mesmo plano. Tá? Isso é um reflexo. Isso é um tipo de reflexo. Aqui vai ter outro. Ó. Esse daqui é o reflexo do pisar, que vai dar origem, né, ao reflexo do caminhar, que posteriormente vai se transformar na caminhada voluntária. Então você estimulando, ó, o bebezinho aqui, ó, a partir do momento que ele toca o pé no chão, ele quer pegar, né, entre aspas, ele quer pegar aquele chão com o pé, ele quer sentir. Por isso é importante proporcionar esses estímulos, a percepção. O bebê sentir o chão, sentir o ambiente, ter estímulo, né? Aquele andador, pelo amor de Deus, aquilo jogue fora. Nunca use um andador, porque o andador ele tira o estímulo do bebê. Ele coloca o sistema nervoso do bebê numa condição de eu não preciso trabalhar, eu estou na zona de conforto, eu não preciso fazer nada. Então ele já está de pé. Para que o sistema nervoso precisa aprender? Para que o sistema nervoso integrado com o motor precisa fazer conexões para aprender aquilo se ele já está? Né? Então, andador, a artificialização, artificializar o movimento de qualquer forma, né? Não se deve fazer. O andador é o principal exemplo. Passou o motoqueiro. O andador é o principal exemplo, né, do que nós não devemos fazer, tanto que, se eu não me engano, já deve estar até proibido isso daí, eu não sei, mas se tiver proibido, foi tarde, né? Nunca se deve usar. Então, aqui também tem mais um quadro aqui, né, que o autor apresenta. Ele coloca aqui a tarefa, coloca aqui as características e mais ou menos em que fase que isso é esperado, que esse fenômeno, que esse evento, né, é esperado. Aqui também, ó, tarefas de locomoção. Aqui a gente está falando de tarefas de estabilidade, né, estabilizar o corpo. Então antes de correr, você precisa andar. Antes de andar, você precisa engatinhar. Mas para engatinhar você tem que manter a estrutura do seu corpo, você tem que manter o seu corpo estável. Como que você vai andar se você não mantém o pescoço e o tronco estável? Então a gente precisa, né, fazer todo esse processo, toda essa sequência lógica de eventos para entender como o movimento se qualifica ao longo do tempo, certo? Para poder também dar o estímulo certo no momento certo, né? Então aqui, ó, aqui são tarefas de locomoção. Aqui ele coloca andar com apoio, andar com alguém segurando as mãos, andar com a condução de alguém. Não sei exatamente qual que é a diferença entre um e outro que ele coloca aqui, mas enfim. Depois andar sozinhos com as mãos para cima para tentar suprir ali a necessidade de equilíbrio. E depois andar sozinho. Aí ele vai colocando aqui em cada momento, né? Aí a gente precisa realmente... Se for falar um por um aqui, a gente não sai daqui hoje. E aqui também as tarefas de manipulação, alcançar, apreensão, soltar, pegar, lançar, agarrar. Então tudo isso tem relação também com o movimento rudimentar, com o surgimento do movimento voluntário nas crianças e tem também o seu momento esperado. Tá certo, galera? A gente vai continuando aqui com os nossos estudos.